A gente hoje aprende um pouco sobre a nossa saúde. Eu sei que tem muita gente que já desistiu de comer glúten, tem gente que desistiu e voltou, né? Tem gente que acha que, eu não posso comer glúten porque faz mal, já ouvi falar que ninguém pode. E tem gente que já entendeu que tem uma doença causada pela intolerância ao glúten. Hoje a gente vai falar sobre essa doença, a doença celíaca. Você sabe que é uma enfermidade autoimune causada por essa intolerância, né? E para quem não sabe, o glúten é uma proteína encontrada no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e seus derivados. E aí a gente acaba consumindo glúten em várias preparações. E quando não é exatamente algo que tem glúten, tem a contaminação do glúten. Mas a gente vai encontrar aí em massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos, alguns doces. Mas entender o que é que a doença celíaca causa, como é que a gente descobre se tem ou se não tem, quais são as dificuldades que a pessoa que tem a doença celíaca encontra na absorção dos alimentos, é que a gente conversa com um especialista, que é o Dr. Derek Camargo, que já está aqui. Venha cá, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Dr. Derek é um médico maravilhoso e eu vou te falar, esse entende, estuda bastante e a gente fica muito grato com a sua presença mesmo, viu, doutor? Sempre vamos sentar aqui. Maravilhoso estar aqui. Porque a gente vai falar... Você tá aqui? Pode sentar aí que eu vou sentar do seu lado. A gente vai falar sobre a doença celíaca, mas eu quero, antes da gente já falar sobre isso, mostrar para a turma que tem um lugar que vende só produtos para celíacos, para a gente entender. Depois a gente volta para conversar sobre ela, tá bom? Então vamos lá, roda o VT aí. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. O glúten é uma proteína presente em muitos alimentos, então é muito difícil uma pessoa que não pode comer glúten achar um lugar fora de casa para se alimentar bem. E nós encontramos um lugar aqui que a gastronomia é sem glúten. Aqui a regra é clara: celíacos e alérgicos ao trigo podem comer à vontade, sem medo. E o melhor, o sabor é muito bom. Eu sentia falta no mercado e eu sempre me alimentei bem, né? E aí meu corpo inflamava, inchava e onde eu ia, onde eu procurava não tinha muita coisa. Então eu comecei a procurar coisas no mercado e não achava. E aí logo que minha filha nasceu, a gente teve essa ideia, eu comecei em casa, o negócio foi evoluindo, foi crescendo. E aí eu peguei um espaço para tornar o negócio mais seguro, mais adepto aos celíacos, né? Com todos os laudos, prevenções que temos que ter para dar confiança. Antigamente, quando surgiu essa história do sem glúten, as coisas eram muito sem sabor, eram muito, né, assim, sem gosto e tal. E hoje, aqui você encontra uma coisa com sabor, com segurança e saudável, né? Na época eu viajava bastante, né? Então eu ia muito pra fora e a gente pesquisava muita coisa. Tanto aqui no Brasil eu pesquisava muitos sites gringos e também fui pra fora e trazia muita receita. Eu trazia pão, trazia bolachinha, tirava foto das embalagens do que vinha, comia em muito lugar lá fora, sabe assim, aquela coisa de pesquisa mesmo de receita. E aí eu trouxe pra cá. Eu fiquei 1 ano passando mal, com sintomas intestinais, neurológicos, muito cansada, milhões de sintomas, não sei nem te dizer tanto que são de sintomas. E aí eu passei por 3 médicos durante 1 ano tentando saber o que eu tinha e na última tentativa eu fui diagnosticada com doença celíaca. Eu já conhecia aqui, eu já comia por conta dos alimentos funcionais, de ser um pouco mais saudável, mas eu não vinha aqui com tanta frequência. E hoje em dia são uma das poucas opções que eu tenho para comer com segurança. Porque como eu sou celíaca, eu não posso ter nenhum contato com glúten, na menor partícula que seja. E aqui é seguro, tanto que a gente não pode nem entrar com alguma outra coisa de fora da rua aqui dentro para não contaminar. O mercado que está crescendo, eu acho um mercado super bacana. É um mercado um pouco mais difícil, por quê? Porque você precisa ter esse respaldo da segurança, né? Então você precisa de coisas com laudo, você não é em qualquer fornecedor que você pode comprar sua matéria-prima. Mas é um mercado muito bacana que necessita, e a gente agradece as pessoas que
estão aí junto, né, com isso, tornando o mercado mais saudável, né, e mais seguro para os celíacos. Acaba que o celíaco e a pessoa que é saudável, eles estão juntos, né, nisso. Olha que interessante, quer dizer, por falta de opção, não é, né? Agora, é complexa a doença. Doença celíaca, ela é... A pessoa nasce, ela é congênita? Tem uma carga congênita também, mas principalmente é uma condição que a pessoa ela acaba até desenvolvendo em alguns casos, né? Principalmente na primeira infância já. É uma doença autoimune, né? Contra o glúten, principalmente, que você bem falou, você resumiu perfeitamente, aí entende mais do que muito médico, até da doença celíaca. Então, assim, é uma doença que, principalmente, tratamento básico dela é tirar o glúten da dieta e repor o que estiver faltando, porque é uma doença que causa um problema de absorção de nutrientes também, né? Ah, então quem tem a doença celíaca, se continuar comendo glúten, começa a ficar desnutrida? Exatamente. Existe uma sistemática por trás disso que é muito simples. Quando você come o glúten, esse glúten vai entrar em contato com uma enzima que está no intestino e essa enzima ela vai fazer uma reação e causar uma inflamação. Essa inflamação vai machucar a paredezinha ali do intestino, aonde é absorvido quase praticamente todos os nossos nutrientes. Então ela pode ter uma anemia por conta da má absorção do ferro, ela pode ter problemas de absorção de magnésio, de cálcio, aí também podendo culminar futuramente em uma osteoporose, uma osteopenia e uma osteoporose. Então o tratamento não é só tirar o glúten, a gente tira o glúten, mas também repõe tudo que essa pessoa perdeu ao longo desse tempo que ela nem sabia que ela estava com a doença, né? Então, eu tinha deixado aqui no ar, né? Existem sintomas claros para a gente perceber se está realmente com a doença celíaca? Existem. Esses sintomas são bem fáceis da gente perceber. O primeiro de todos é quando a pessoa percebe que ela está comendo alguns produtos, alguns alimentos específicos, como por exemplo, pãozinho de manhã que a gente come, macarrão, às vezes no almoço come o macarrão e fica um pouquinho mais empachada ou tem diarreia de frequência, com uma certa frequência. Então come, tem diarreia, come e o intestino vai lá e solta de novo. Essas pessoas, elas podem estar sim com a doença celíaca, porque ocorre aquele desbalanço do próprio intestino de absorção de nutrientes. E aí vai soltar e vai dar diarreia. Esse é o primeiro sintoma que a gente vê. Segundo sintoma que a gente vai conseguir identificar. A pessoa está emagrecendo demais às vezes, então ela não percebe, está emagrecendo demais ou está ficando com anemia. Começa a ficar um esbranquiçadinho aqui embaixo do olho. Então esses sintomas a gente começa a perceber que está com alguma coisa acontecendo que não está absorvendo esses nutrientes aí. As crianças que já nascem com essa celíaca, aquele teste do pezinho, ele faz esse diagnóstico de forma precoce? Esse teste, eu acho que só tem alguns hospitais específicos que fazem aqueles testes grandes, né? Para fazer o diagnóstico já precoce. Geralmente ela vai desencadear de 1 a 3 anos de idade nas crianças. Tá, e na criança é a mesma coisa, porque na criança é difícil, né? Porque, por exemplo, um bebezinho, ele faz cocô, sei lá, às vezes 6 vezes, mamou, fez cocô, mamou, fez cocô. Isso não significa que a doença celíaca, porque é o normal, né? Exatamente. Mas como é que a gente descobre numa criança? É a diarreia e o emagrecimento. Principalmente diarreia e emagrecimento. Ah, se não começou a estiver ter muita ganhando diarreia, peso. Perfeito. E aí começou a emagrecer ou não está seguindo aquele ganho de peso que a gente espera para a idade, aí você já começa a dar uma suspeitada. Mas tem que estar geralmente aí ocasionando uma diarreia junto, que é essa má absorção desses nutrientes. Esse você vai perceber de cara. Perfeito. Como veio essa moda assim de, você quer emagrecer, tem que desinflamar o seu organismo, então tira o glúten. Eu ouvi muita gente falando assim, essa coisa de tirar o glúten pode fazer e desenvolver a intolerância ao glúten. Isso é verdade? Não, na verdade você fica mais sensível só porque você não está ingerindo ele nunca. Quando você ingere, você vai ter uma alta quantidade, mas você não vai acabar criando uma doença para você de uma forma assim deliberada, né? Mas é claro que é igual quando a gente toma leite também. Quando você para de tomar totalmente leite, você vai lá e toma um pouquinho de leite, às vezes dá uma diarreiazinha, porque você vai perdendo as enzimas que vão fazer essa ligação aí com a lactose, né? Que essa enzima é a lactase. Então é a mesma coisa, mesmo sistema. Você não vai causar essa doença, até porque ela é uma doença autoimune, né? Então tem que ter a predisposição a ter, geralmente, mas quando você para totalmente de comer e volta, pode dar alguma coisinha ali, dar uma diarreia, alguma coisinha, mas não que você vá ter a doença necessariamente. Perfeito. É possível ter a doença celíaca e comer normalmente? Ou a gente viu ali aquela matéria feita numa padaria com um monte de coisinhas gostosas para os celíacos. Dá para a gente se alimentar
igual a toda a família, tirando só essas coisas que a gente tem certeza que tem glúten? Exatamente, que é exatamente o tratamento, é você tirar a exposição ao glúten. É claro que tem pessoas que têm níveis, né, de intolerância um pouco maior e outras um pouco menor. Mas assim, via de regra, você tirou o glúten, você consegue resolver o problema. Hoje, com esses produtos aí, a maioria dos produtos hoje, praticamente todos a gente tem sem glúten. Até cerveja a gente tem sem glúten hoje em dia, né? Porque falam tanto da contaminação, né? Ah, isso já está contaminado. Alguns produtos eles falam sem glúten, mas pode ter uma contaminação cruzada. Então pode ser na hora da produção do produto ou na hora que a gente vai preparar esse alimento em casa, pode ter uma contaminação. Mas aí é muito pequena, é mínima. É o cara que é aquele celíaco mesmo, mais grave, né, mais severo. Agora, a contaminação cruzada geralmente não é o maior problema. O problema mesmo é quando você come sem se preocupar muito, tipo, se tem glúten ou não. Então, vou comer pãozinho de manhã. E sabe um alimento que é muito interessante? Pão integral. Porque o pão integral, além de ele ter o trigo, ele tem o centeio, geralmente. Ele vai ter a fibra da aveia junto. Ele tem vários juntos ali que são todos que contém glúten, né? Então você tem uma carga muito alta de glúten. Então, o celíaco, para comer um pão integral, às vezes que é aqueles 7 grãos, por exemplo, vai ser um problema para ele, porque vai ser uma carga muito grande, né? Bom, ele, quando sabe que é celíaco, já foge dessas coisas todas, Perfeito. né? Agora, vamos falar um pouquinho dessas intolerâncias. O Dr. Derek Camargo, ele é especialista, eu vejo, né, lá no consultório, eu acho que em emagrecimento, mas também em reposição hormonal e em bem-estar. Aliás, a última vez que eu estive lá, só tinha gente famosa, gente. Você estava lá. Eu estava lá. Famosíssima. Famosa. Tava a Val Marchiori, estava um ator da Globo, um moreninho? Não era o Henry. O Henry eu já vi lá também, mas tinha um outro. Ele cuida das estrelas, viu, gente? Ele deixa todo mundo bonito, magro, é um espetáculo. Mas me conta uma coisa, essa questão, para quem não é celíaco, de comer glúten, lactose, isso realmente interfere no emagrecimento? No emagrecimento, a questão do glúten especificamente não, né? O que a gente faz é diminuir um pouquinho o carboidrato das pessoas. Nunca cortá-los, mas diminuir. Então, por exemplo, uma dieta low carb é maravilhosa para quem quer emagrecer. Diminuir um pouquinho o carboidrato, aumentar um pouco a proteína. Só que quando você diminui carboidrato, geralmente é onde está o glúten. Então acaba saindo o glúten também. O glúten é inflamatório? Em grandes quantidades, sim. Aquela pessoa que come toda a refeição, alimentos que contém, tudo bem. Mas, em geral, ele não é uma doença inflamatória. Ele é para quem tem a doença celíaca só, né? Agora, tirar o glúten, você acaba tirando carboidratos, vai sair o glúten também. Então, melhora sim no emagrecimento, né? Perfeito. Tem gente que diz que quando tira o carboidrato, melhora em vários aspectos. Inclusive, eu encontrei uma amiga esses dias no elevador e ela estava bem mais magra. Ela falou que tirou o carboidrato e melhorou a enxaqueca. Pode ser. O carboidrato, ele é inflamatório? Qual que é a história? Por que melhora? O carboidrato, na verdade, ele puxa muita água, muito líquido. Então, tem vários mecanismos que ele poderiam, por exemplo, dar uma cefaleia, uma dor de cabeça, deixar você mais inchado e tudo mais. É que eu não sou totalmente a favor de tirar o carboidrato completamente, porque carboidrato é energia, né? Ele vai virar glicose. Então, quando você tira isso, você vai ter que pegar energia em outros lugares. Até o corpo se adaptar a isso demora um tempo. É errado fazer isso? Não. A minha opinião, eu acho que dá para deixar um pouco de carboidrato até para a pessoa ficar mais feliz, né? Carboidrato deixa a gente feliz, né? Dá mais energia, você fica mais disposto, faz mais coisas que você gosta, principalmente, tem mais energia para trabalhar. Mas não é totalmente errado. Existem dietas que são à base de proteína e salada e gordura. Então, não é totalmente errado. Mas eu prefiro deixar um pouquinho do carboidrato. Perfeito. Eu não posso perder a chance, já que o Dr. Derek Camargo está aqui, a produção já está me sinalizando para você ir embora, mas eu quero só deixar mais uma coisa aqui no ar, porque as meninas em casa ficam sonhando, né, com isso. Eu vejo que a reposição hormonal me beneficia muito, eu me sinto muito bem fazendo. E ouço muitos médicos falando que o paradigma antigo caiu por terra, né? E que hoje em dia os médicos veem reposição hormonal como uma forma muito protetiva, que não tão nociva como era visto antigamente. Isso é fato? Totalmente verdade. Saiu um estudo agora no último ano, em 2021 para 2022, um estudo bem recente, né, de 5 anos de estudo. Mulheres que chegavam até a menopausa com quantidades hormonais maiores
tinham menos propensão a ter câncer. Mulheres que chegavam com menos quantidade hormonal na menopausa tinham mais propensão a ter câncer. Então, num estudo com quase 10 mil mulheres, nessas 10 mil, as mulheres que tiveram câncer, 90% delas tinha quantidade hormonal bem mais baixa. De que hormônio você está falando? Geralmente estradiol e testosterona e progesterona. São os hormônios femininos, né? E a testosterona, que é um hormônio dos dois sexos. Mas, principalmente, a quantidade de hormonal era totalmente mais baixa. E eles foram mais acometidos ao câncer. Então, a gente sabe hoje que até uma proteção para o corpo, né? O câncer, na verdade, é uma dificuldade do corpo regenerar a célula. Isso vai acontecer com a idade, todo mundo vai estar sujeito a ser acometido pelo câncer. Não tem nada a ver com hormônio. E as pessoas criaram esse mito há alguns anos atrás, aí, em 1970, 80, na época dos grandes fisiculturistas, Arnold Schwarzenegger, Coleman. Então, eles criaram esses mitos aí. Só que demorou muito tempo para ser quebrado. Hoje a gente sabe que é só benefício a reposição hormonal. Tá vendo que beleza? Quer saber mais? Ah, cola lá, vai lá, a gente se encontra lá, viu? Ó, Dr. Derek Camargo tá no drderekcamargo.com.br, no Face, Dr. Derek Camargo, Instagram, mesma coisa, Dr. Derek Camargo. Você pode mandar uma mensagem, manda um WhatsApp agora, que aí você já marca um horário no 11 9 45 64 6108. 11 9 45 64 6108, tá certo? Obrigado. Manda um beijo pra toda a sua família, pras meninas da clínica. Adorei. E até a próxima, tá bom?